convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versos de número 27 ao 30. Mateus 5, do 27 ao 30. Nós seguimos estudando o Sermão do Monte, né? Luan está nos ensinando, seja bem-vindo, Luan. Deus abençoe. Nós vamos dar sequência aqui em Mateus capítulo 5, verso 27 ao 30, que diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos orar. Querido e eterno Pai, eu graças te dou por tua palavra e rogo que nesse instante o Senhor nos dê da tua graça, da tua sabedoria, ó Deus, do teu Espírito, Senhor, para que possamos entender, compreender, guardar e praticar, Senhor, o que vai ser ministrado nesse momento. Então eu rogo em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações e assim nos alcance por tua graça, por tua misericórdia e por teu amor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, assim te agradecemos e todos nós damos amém. Irmãos, não podemos perder de vista que estamos considerando a parte prática do Sermão do Monte. Nós já atravessamos a ponte que eu falei para vocês, que se encontra nos versos 17 ao verso 20 do capítulo 5. E já estamos caminhando na estrada prática do Sermão do Monte da vida cristã. Na semana passada nós consideramos sobre o mandamento não matarás. Explicamos que ele não se resume somente ao fato de cometer um homicídio tirando o sangue de alguém, mas que diante de Deus, quem se irá contra o seu próximo, principalmente se esse próximo for o seu irmão, certo? Diante de Deus, e insultá-lo, tratando-o como raca. Nós explicamos o que significa raca, ou seja, é uma palavra aramaico que quer dizer indigno, abnegado, renegado, né? Alguém realmente indigna, um sujeito indigno. Muito bem, insultando esse próximo dessa forma, significa que nós estamos sujeitos ao fogo do inferno. Hoje nós vamos considerar a verdadeira interpretação que nosso Senhor nos dá sobre o 7º mandamento. Qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. Não adulterarás. Preste atenção. Até o ano de 2005, no Código Penal brasileiro, adultério era crime. Encontra-se no artigo 240 do Código Penal. Esse artigo 240, ele foi revogado pela Lei 11.106 de 2005. Até então, o adultério era tratado como crime, apesar de que há mais de 50 anos que não se havia uma denúncia formal em delegacia de crime de adultério. É tanto que o judiciário já não tratava mais desses assuntos. O que o Congresso fez foi só homologar uma prática que o judiciário já vivia trabalhando, ou seja, a de não mais
levar em conta aquele tipo de ato como crime. Eu não preciso hoje à noite definir para ninguém aqui o que significa adultério. Todos nós bem sabemos que significa infidelidade conjugal. Eu não preciso entrar em pormenores desse particular. Todavia, precisamos deixar que a porção do texto bíblico que lemos hoje à noite nos conduza ao genuíno entendimento do que é adultério, conforme o entendimento de Cristo nosso Senhor. E ver o contraste que Cristo faz com o ensino dos fariseus. E ver também as suas consequências e como tratar desse pecado em particular. Então, eu tenho 4 perguntas a fazer hoje à noite. Em primeiro lugar, o que os fariseus ensinavam sobre o adultério? O que eles ensinavam sobre a traição conjugal? Vamos voltar para Mateus 5 e veja comigo o verso de número 27. Permaneça com sua Bíblia aberta que nós vamos folhear bastante as Escrituras hoje. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Não adulterarás. Como já pudemos constatar na semana passada, no mandamento anterior, os fariseus, eles eram peritos em exaltar a letra da lei e abafar o espírito da lei. Eles nunca tocavam a raiz do problema. Eles sempre ficavam podando as folhas. Isso porque eles eram homens cujos interesses religiosos eram apenas de aparência, fachada espiritual, capas religiosas, máscaras espirituais. Eles se satisfaziam no fato de ninguém nunca os pegar em flagrante adultério, e definiam o adultério apenas como o ato em si, o ato em si, e não como cobiça do coração. Eles costumavam fazer separação de mandamento de outro mandamento, ou seja, eles não consideravam que quem cometia adultério também pecava, quebrando o pecado de cobiça, que é o 10º mandamento. Então, eles viviam orgulhosos de não cometer o ato físico do adultério. Eles se orgulhavam disso. É tanto que um orou dizendo o seguinte: abra sua Bíblia em Lucas, põe o dedo aí no livro de Mateus e vá para Lucas 18. Olha o que esse fariseu orou dizendo, com o coração cheio de orgulho carnal. Versos 9 a 11. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Lucas 18, do 9 ao 11. Por se considerarem justos e desprezavam os outros, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Veja, não sou adúltero. Eles sustentavam esse orgulho de nunca terem cometido o ato público de adultério. Isso, ao invés de torná-los mais humildes, fazendo com que se comportassem de tal forma, vigiando seus corações, eles acabavam caindo em outro pecado, o pecado do orgulho, carnal. Se gabavam,
sobre os outros homens de nunca ter sido apanhados em flagrante adultério. E assim eles seguiam suas vidas hipócritas, feito sepulcros caiados. Ouça, antes de nós passarmos para a segunda pergunta, o que Jesus diz sobre esse assunto, nós devemos honestamente questionar se nós mesmos não caímos de vez em quando nesse pecado de orgulho quando contemplamos a queda de um irmão. Muitos de nós se orgulham no coração de nunca ter sido apanhado em flagrante adultério, ou de nunca ter roubado, ou matado, ou ingerido álcool, usado drogas, sido desonesto nos negócios. Então a gente fala com a gente mesmo, a gente fala para nós mesmos: ó Deus, graças te dou, porque não sou como aquele homem que trai a esposa, não sou como aquela mulher que trai o marido, como aquele jovem que vive na vida de fornicação, como aquele homem que é alcoólatra, aquele que é drogado, desonesto. E assim muitos de nós seguem a sua vida hipocritamente, como faziam os fariseus. Quantos de nós, eu pergunto, já não fizemos da queda dos outros palco para o orgulho do nosso coração? Quantos de nós já não nos sentimos imbatíveis contra este ou aquele pecado? Quantos de nós já não nos sentimos melhores do que aquele irmão que caiu, superiores a ele? Amados, devemos ser um pouco mais reflexivos nessa questão do adultério em nosso país, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque no Brasil só há um pecado. No Brasil só há um pecado, o do adultério. A igreja dá uma ênfase acima da média sobre o pecado do adultério. Você pode ser desonesto. Aliás, deixa eu ser mais claro, o pastor pode ser desonesto nos negócios, meter a mão no dinheiro da igreja, passar cheque sem fundo, ser mentiroso, ser alcoólatra, bater na esposa, falar palavrão, ser desonesto no trabalho, mas jamais ele pode ser adúltero. Me prove. Está aí a marcha para Jesus. O tanto de homens desonestos que sobem aqueles carros, mas estão lá pousando de homens consagrados, santos. Quando em 1998 o pastor Caio Fábio caiu em adultério, seus livros eram vendidos a preço de banana nas calçadas das lojas evangélicas, porque eis um pecado que ele é inadmissível, imperdoável na igreja evangélica: é o adultério. Seja tudo menos adúltero. Está errado. Quantos líderes nós não conhecemos que são acusados, que não são acusados de adultério, mas são verdadeiros charlatães da fé, tripudiam a fé dos outros? Homens que vivem pousando de consagrados, mas são preguiçosos para estudar as escrituras, pregam sermões aguados, vivem buscando sermões de internet para poder pregar, porque não tem coragem de meter a cara nos livros e estudar pensando no bem-estar da igreja. Quantos? Não, mas entenda, ele nunca adulterou, ele nunca traiu a esposa, mas isso é pecado do mesmo jeito. Eu não estou dizendo aqui que ser adúltero é menos do que qualquer outro pecado. Eu estou dizendo que os outros pecados não são menos que o adultério. Estão, equiparados. Daí, meus irmãos, não haver muito do que se orgulhar de ser melhor do que aquele que caiu. Eu não caí em adultério, mas já se irou contra um irmão. Eu não caí em adultério, mas já fuxicou da vida alheia. Eu não caí em adultério, mas já foi desonesto em alguma vez nos negócios. Caiu, pecou do mesmo jeito. Diante de Deus, está em pecado do mesmo jeito. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia.
Pois bem, esse era o ensino dos fariseus. Se você não foi apanhado em flagrante adultério, você está limpo, você está santo, está tudo bem com você, você está consagrado. Não era, portanto, assim que nosso Senhor ensinava. E aí nós somos levados à segunda pergunta: o que Jesus ensinou sobre adultério? O que Jesus tratou sobre o adultério? Vamos voltar para Mateus 5, por favor, versículo de número 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração. Observe, Jesus mais uma vez ele vai na raiz do problema tão esquecida pelos fariseus. O problema não é o ato em si. O problema começa no coração. Onde o adultério nasce? O adultério nasce primeiro no coração. Depois ele toma corpo, depois ele se materializa. É a cobiça do coração, pejada de imaginações sexuais pervertidas, que começa lá dentro. Para nosso Senhor, ninguém precisa ser apanhado em flagrante adultério para ser culpado de tal. Basta que olhe com olhar cobiçoso e deseje no coração aquela pessoa que não é seu cônjuge, diante de Deus, já adulterou com ela, já é culpado diante de Deus. Irmãos, aqui mais uma vez somos desafiados a entender que é no coração que começa tudo que não presta. Eis aqui o que podemos considerar o que os teólogos chamam de a doutrina do pecado. A doutrina, como falamos na quarta-feira, da depravação total. Já nascemos com o nosso coração absolutamente depravados, inclinados para o mal, para cobiçar o mal. Mais uma vez, eu chamo os irmãos a comigo no capítulo 7 do Evangelho que escreveu Marcos, e a verem comigo o versículo de número 21. Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 21. Vai dizer assim a palavra de nosso bom Deus: porque de dentro do coração dos homens é que procedem, é que nascem, é que saem os maus desígnios, prostituição, os furtos, os homicídios que consideramos semana passada, e os adultérios. Onde nasce o adultério? No coração. Já nascemos com essa inclinação do coração para o que é proibido, para o que não é nosso. O apóstolo Paulo disse que se viu culpado disso quando percebeu o seguinte. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Olha o que Paulo percebeu e observou onde estava a sua culpa. Romanos capítulo 7. Veja comigo do verso 7 ao 11. Romanos capítulo 7, do verso 7 ao 11. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Só uma pausa aqui, um parêntese. Se você vai estrada à frente, e essa estrada lá na frente tem um abismo, e se não há nenhuma placa avisando que tem um abismo,
o risco que se corre é de se cair nesse abismo, sem saber que ali tinha um abismo. A partir do momento que se tem uma placa dizendo, aqui tem um abismo, cuidado, você então já está avisado de não ultrapassar. Essa é a função da lei. A lei vem e diz, não cobice. Até então nós não conhecíamos pecado, mas no momento que chegou a lei disse, não cobice, despertou-se dentro de nós a cobiça, desejo de cobiçar. Gênesis capítulo 3, seguindo o nosso texto aqui em Romanos. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Este é o problema, diz o apóstolo Paulo. Podemos estar livres até que a lei nos diga, não cobice. Porque a partir daí, nosso coração fará de tudo para romper com o mandamento, levar-nos à curiosidade, imaginando como seria se eu tomasse aquilo que é proibido para mim. Até que, tendo imaginado, eu vou, pratico e faço o que não presta. É assim que funciona. Quando Davi adulterou com Batseba, o processo que o levou a tal mal foi o seguinte. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Olha o processo que se deu quando Davi adulterou com Batseba. Segundo Samuel, capítulo de número 11, dos versos 1 a 3. Nós sabemos que Davi era um rei em Israel. Como rei de Israel, ele conhecia muito bem toda a lei, principalmente os 10 mandamentos. Ele conhecia o 7º mandamento, não adulterarás, e ele conhecia o 10º mandamento, que é não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o boi do teu próximo, etc. Mas veja só o que aconteceu com Davi no segundo livro de Samuel, do 11, capítulo 11, do 1 ao 3. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Era para ele ter ido, ele não foi. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Versículo 4 vai dizer que ele mandou chamá-la e assim teve relações com ela. Veja, primeiro ele viu, ao ver, cobiçou no coração, e ao cobiçar no coração, depois cometeu o ato de adultério. Ele já se fez culpado de adultério quando cobiçou no coração o que não era dele. Quando cobiçou, ele já estava diante de Deus sendo culpado de adultério. Os fariseus diziam, não, ele só comete o pecado de adultério depois que a mulher vai para o palácio e lá se deita com ele. Mas Jesus está dizendo, não. O ensino de Jesus é o contrário. Se no coração já cobiçou, já adulterou, já caiu naquele pecado aos olhos de Deus. Irmãos, eu não estou querendo dizer com isso que é proibido se olhar para alguém. Não é isso. O proibido aqui é olhar cobiçosamente no coração, dando asas à imaginação pecaminosa, porque nós somos muito imaginativos. Nós somos bem imaginativos. E aliás, é importante frisar aqui que esse mandamento cita o homem como exemplo,
qualquer que olhar para uma mulher, mas é absolutamente cabível para a mulher também. Porque a mulher não cobiça pelo que vê, a mulher cobiça pelo que ouve. A mulher que desejar um homem fora do seu casamento, ou marido de outra mulher, porque ele parece ser mais atencioso, mais romântico, mais atraente, mais bonito, dizendo em seu coração: ah, se esse homem fosse meu, cometeu adultério com ele. Diante de Deus, cometeu adultério. E eu pergunto: quem de nós nunca adulterou aos olhos de Deus? Sejamos honestos. Quem de nós nunca desejou em nosso coração o sexo, o relacionamento proibido pela lei de Deus? Quem de nós? Eis aqui um pecado, irmãos, do qual nos orgulhamos de não ter cometido de fato. Mas tal orgulho nos torna hipócritas. Por quê? Porque diante de Deus, todos nós já adulteramos, já olhamos para alguém com cobiça no coração, de uma forma ou de outra. Todos nós. Esse é o ensino de Cristo, de que quem olha para alguém com o coração cheio de concupiscência, cheio de cobiça sexual, já adulterou com ela, ou com ele. No entanto, isso é preocupante, muito preocupante. E é o que nos leva à nossa terceira pergunta. Terceiro lugar, quais as consequências do adultério? Quais são as consequências? Vamos voltar para Mateus capítulo número 5, por favor. Versos de número 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Olha as consequências. Por duas vezes Jesus fala sobre tropeçar e sobre o fogo do inferno. O adultério é uma espécie de pecado que leva a tropeços diante da eternidade, e esses tropeços fazem o indivíduo desembocar diretamente no inferno. Devemos sempre partir do princípio, irmãos, de que o adultério é pecado. Muito se quer dizer hoje, não, mas a situação que tem amor, e Deus é amor. Não, o adultério é pecado, e pecado é odioso aos olhos de Deus. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O adultério é, portanto, odioso ao Senhor, absolutamente odioso. O inferno, Jesus vai dizer, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas eu, segundo esse texto aqui, digo a vocês, lá cabe adúlteros também. Cabe adúlteros. Em Romanos 6,23, Paulo disse, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a alma está em perigo de ser lançada no inferno se não tomarmos tento nesse particular. Portanto, diante desse fato exposto por Cristo de que o adultério leva ao inferno, nós devemos nos concentrar então na última pergunta. Quarta e última pergunta hoje à noite. Qual tratamento nós devemos dar a este pecado? O que eu faço para tratar desse pecado? Veja só, voltamos a Mateus 5, versos de número 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo
o teu corpo para o inferno. Em Mateus capítulo 18, versículo 8, Jesus cita o mesmo ditado, e lá ele acrescenta o pé. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o e o lance fora de ti. Observe, Jesus deixou muito claro que a cobiça do coração está diretamente ligada aos olhos. Você olha, você vê, você cobiça. Aqui é onde devemos ter todo o cuidado na interpretação desses versos, para não cairmos no erro de alguns santos do passado, como Orígenes, um grande homem do passado, que se castrou a si mesmo a fim de não pecar diante de Deus nesse particular. Então, primeiro, devemos entender que Jesus não requer cortes literais. Você realmente corte, né, as suas mãos ou arranque os seus olhos. Isso porque, se você cortar a mão direita, porque ela te faz pecar, sobra a esquerda. Se você arrancar o seu olho direito, literalmente, vai sobrar qual? O esquerdo. Então não é uma questão meramente de cortar o membro literalmente. Segundo lugar, o pecado do adultério, irmãos, é algo tão sério, que deve ser tratado com cortes morais, radicais, sem reservas, sem negociar qualquer milímetro que seja. Cortes morais. Pois bem, ninguém deve sair daqui hoje cortando a mão ou arrancando o olho por causa disso. Não, de forma literal, para vencer esse pecado, mas sim mortificar a carne de tal modo que ela não ache espaço para nos dominar e nos levar ao inferno. Mortificar a carne. Jesus cobra de seus discípulos que estes vivam, como dizia John Stott, abnegação moral sem concessões. Mortificação do pecado é o princípio envolvido aqui. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente mortifica a nossa carne? Deixa eu explicar para você. Vamos começar pelo olho. Se você é levado a olhar para determinada pessoa, quer seja no trabalho, na faculdade, na rua, na vizinhança, e se sente fortemente tentado a pecar, não olhe. Não olhe. Desvie o seu olhar, olhe para outro canto, olhe para o outro lado, mas não olhe. Vamos falar da mão ou do pé. Se você se sente tentado em coisas que você toca ou em lugares que você anda, então não faça, não toque, não vá. Se contenha, não vá. Comporte-se como se você estivesse cego, sem mãos e sem pés, para que essas situações que lhe levam a pecar no coração contra Deus, elas sejam dissipadas. Não alimente a carne. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós alimentamos a nossa carne. Nós alimentamos o nosso coração pecaminoso. Veja o que Paulo aconselhou aos irmãos da igreja de Roma. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Esse foi o texto que impactou a vida de Santo Agostinho e o transformou num santo homem de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, verso de número 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, no tocante aos seus desejos, às suas cobiças. Nada disponhais, não coloque a dispor da carne. Nada dispor para a carne significa exatamente o que? Não alimente a carne. Não dê alimento à sua carne. Não vá nutrir a sua carne. O que isso pode significar? Isso pode significar, sabe o quê?
não assistir determinados filmes, novelas com cenas de sexo, não ler livros, revistas ou jornais com imagens que geram lascívias na alma. Vocês sabem que aqui na cidade a gente tem um jornalzinho, inclusive eu acho que é o mais barato que tem, que logo na primeira capa tem uma imagem absolutamente obscena. Absolutamente obscena. Não conversar assuntos que despertem a curiosidade para atos sexuais ou relacionamentos ilícitos. Evitar rodas cujos programas envolvem uma linguagem imoral. Ter cuidado com certos aplicativos de relacionamento. Sair de grupos ou de rede social cujos áudios, vídeos e imagens, mensagens sejam pornográficas. Se você está num grupo assim, se você entrou num grupo assim, saia! Corra dali! Evitar elogios exacerbados ao sexo oposto, que não seja seu cônjuge. Evitar abraços em demasias, caronas solitárias com o sexo oposto, conversas particulares com o sexo oposto, ali sozinho, só você e a pessoa. Não andar em ambientes pejados de obscenidades. Isso significa o quê? Não nutrir a carne, não alimentar a nossa carne. Dizem que uma árvore pode produzir milhares e milhares de palitos de fósforo, mas um palito de fósforo pode queimar milhares e milhares de árvores. Em outras palavras, basta um olhar, basta um toque para que tudo desmorone, para que tudo pegue fogo. Vocês já perceberam, meus irmãos, a sutileza do adultério nas novelas? Que nas novelas é assim. Lá está uma mulher, o marido da mulher e o galã. O marido da mulher é ruim para a mulher. Aí a mulher começa a ouvir e se encantar com o galã. Aí lá pro meio da novela, a gente já está torcendo que a mulher deixa o marido para ficar com o galã, porque o galã é bom. Diga se já aconteceu isso. Sutileza. Evite. Ensine isso em casa. Ensine suas filhas, seus netos, suas netas. Ensine isso em casa. Seus amigos. Ensine, evite. Nós devemos fazer o que Jó fez. O que foi que Jó fez? Jó disse que fez uma aliança. Que aliança foi essa que Jó fez? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo de número 31. Livro de Jó, capítulo de número 31. Verso de número 1, 7 e 9. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma donzela? Olha com quem ele fez aliança. Fiz aliança com os meus olhos. Versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, olha, o meu coração segue os meus olhos. Você vê? E cobiça no coração. Versículo 9. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo. Olha só a palavra de Deus. Jó estava levantando a sua defesa, declarando a sua integridade, dizendo que não fez nada disso. Por que ele não fez nada disso? Porque ele fez uma aliança com os seus olhos. Devemos fazer essa aliança com nossos olhos, irmãos. Faça essa aliança com seus olhos para não assistir aquela novela imoral, aquele filme indecente. Com seus ouvidos, para você não estar dando atenção a rodas de conversas imorais que giram em torno do imoral.
1 Tessalonicenses 5:22, Paulo disse: abstende-vos de toda forma de mal. Abstenha-se. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo disse: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você acha que é fácil? Acha que é fácil fazer morrer uma natureza que lhe dominou a vida inteira, que se saciou por meio dos seus apetites mais vis a vida inteira? Não, isso é uma guerra. Guerra! Você tem que declarar guerra à sua natureza carnal. Senão nunca vai vencê-la. Por isso que John Stott disse: a colocação de sentinelas é comum nas táticas militares. Colocar sentinelas morais é igualmente indispensável. Precisamos colocar sentinelas morais. E onde é que nós encontramos essas sentinelas morais? Na palavra. Há um autor americano chamado Edward Welch. Ele escreveu um livro sobre hábitos escravizadores. E eu pensei aqui um texto desse livro para ler para vocês. Ele diz assim: existe algo na guerra que aguça os sentidos, especialmente quando o inimigo está constantemente escondido. Você ouve um galho que se quebra ou o farfalhar das folhas, já entra no modo de ataque. Alguém tosse e você está pronto para puxar o gatilho. Mesmo depois de dias com pouquíssimo ou nenhum descanso, a batalha nos mantém vigilantes. O problema é que, como cristãos, nós esquecemos frequentemente de que estamos em uma batalha. É isso que acontece. Nós esquecemos que estamos em uma batalha. Eu pergunto: você já percebeu que está numa batalha travada contra o seu próprio coração? Já percebeu que seu maior inimigo não é o diabo, nem os demônios, nem o vizinho, nem aquele colega chato do trabalho, nem aquele colega insuportável da faculdade, mas que seu maior inimigo é você mesmo? Ouça, isso é uma guerra que você deve realmente travar consigo mesmo, pois sua natureza carnal sempre se inclinará aos petiscos pecaminosos mais vis. Então, alguma pessoa que me ouve hoje à noite pode dizer assim: como a vida se torna chata, ter que cortar isso que eu gosto de fazer ou aquilo, aquele meu pecadozinho secreto que eu balanço ele, boto para dormir, cuido dele, ninguém sabe, mas eu cuido dele, aquele pecado secreto. Pois é, você está em guerra, e esse pecado secreto, quer seja adultério, quer seja alcoolismo, quer seja mentira, quer seja o que for, ele é um ídolo. Ele é um ídolo. E esse ídolo precisa se alimentar diariamente por meio da sua carne. Se ele não se alimenta, você entra em crise. Você entra em pânico, em choque consigo mesmo. Já viu o desespero de uma pessoa que fuma, quando ela não consegue fumar naquela hora que ela costuma fumar? Você já viu o desespero de uma pessoa viciada? Ela entra em crise. Ou uma pessoa que bebe, que de manhã tem que tomar os 3 dedos, 2 dedos, porque senão ele passa o dia se tremendo. O vício se tornou um ídolo. Ele tem que alimentar aquele ídolo do coração dele, aquele mal dentro dele, aquele pecado que se tornou um ídolo. Por isso que cortar esse ídolo, para ele a vida se torna chata, se torna algo chato. É aqui onde entra a diferença entre o justo e o injusto, entre o crente e o descrente, entre o cristão e o não cristão. É porque o cristão, ele não vive para alimentar os ídolos do seu coração. O cristão, ele vive para a glória de Deus.
Ele se sente feliz no fato de que Deus está feliz com ele. Se Deus está feliz comigo, se eu estou conseguindo fazer com que Deus se agrade de mim, então eu estou feliz também. Então ele não vive para alimentar seus vícios, ele vive para agradar a Deus. A felicidade do cristão repousa em fazer Deus feliz, em agradá-lo, em satisfazê-lo, em honrá-lo. Meus irmãos, o pecado é uma coisa muito séria. Por causa do pecado, o Filho de Deus desceu dos céus e foi para uma cruz. E foi para uma cruz. Veja o quanto isso é sério. Para que eu e você recebêssemos o perdão e assim vivêssemos em sua presença para o louvor da glória e da sua graça. Por isso que temos que combater o pecado. Se você ama mais a si mesmo, claro que você vai achar chato cortar pecados da sua vida. Mas se você ama mais a Deus, você vai fazer de tudo para se livrar logo desses pecados que lhe afastam do Senhor, para que você esteja num ambiente de maior, de uma comunhão mais profunda com o Senhor. Porque o que está em seu coração é que qualquer sacrifício de sua parte, a fim de agradá-lo, será um ato de gozo indizível. Vocês lembram de José do Egito? Lembram que ele passou na casa de Potifar? Nós temos uma ótima lição, irmãos, de José do Egito ali na casa de Potifar. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. José era jovem, temente a Deus. E olha o que aconteceu com esse rapaz. Gênesis 39, do verso 7 ao verso de número 10. Aconteceu que depois destas coisas, que a mulher de seu senhor, ele já estava morando na casa de Potifar, e Potifar já o tinha colocado como mordomo de sua casa. Aconteceu que depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: deita-te comigo. Ela por certo que olhou para José, o viu formoso, e o cobiçou no coração. Ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como pois, olha, ele diz: como pois eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deus, falando ela a José todos os dias. Olha como a tentação vem. A tentação não vai, talvez não consiga pegar você no mesmo dia, mas ela vai continuar vindo todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, ele está com ela. Ele não lhe deu ouvidos. Por que ele não lhe deu ouvidos? Porque diz aqui: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Devemos fazer o que José fez: fuja, corra ligeiro. Porque cometeríamos nós tamanho mal e pecaríamos contra Deus. Paulo disse a Timóteo: foge das paixões da mocidade. E aqui, meus irmãos, eu digo uma coisa a vocês: o Espírito Santo, ele tem a missão de nos santificar diariamente por meio da palavra. Nos santificar. Nós precisamos conversar mais com o Espírito de Deus. Precisamos conversar mais com o Espírito Santo sobre nossa santificação, rogando a Deus um coração cada vez mais transformado e liberto das amarras do pecado. Liberto. Veja o que Paulo disse aqui em Romanos, por favor, rapidinho comigo, Romanos 13, 8.
versículo 13. Ou então escute: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se você alimenta a sua carne, nutre a sua carne, você está caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Veja por meio de quem nós temos que mortificar os efeitos do corpo da carne: por meio do Espírito. Somente no poder do Espírito Santo seremos capazes de arrancar o olho e cortar a mão direita que nos faz pecar contra nosso Senhor. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vigiar e orar, esse é o desafio para nós hoje e sempre. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Estamos em guerra contra nós mesmos. Vigiar e orar. Deus tenha piedade de nós, irmãos, e nos livre da corrupção do nosso coração. Nos livre dos engodos. Nos livre dos tropeços do nosso próprio coração, para que assim a gente não nos encontre com a nossa